Bom, se o critério for a ficção científica, né, enquanto tempo de estrada é Caruso. Eu sou um ET. Achei muito interessante a sua colocação, porque de fato ela mostra quanto nós somos, até como sociedade, sedentos por história. Vocês estão aqui para vocês estão ouvindo? Muito mal. Nós estamos ouvindo o seu aqui. Eu acho que Quem sabe se usa o microfone desnecessário. Tá bem. Tá. Então eu dizia que é muito interessante a sua abertura aí, né? Porque mostra que de fato, até como sociedade, nós somos sedentos por histórias, né? Histórias que organizam o modo como a gente pensa, organizam o modo como a gente sente o mundo, se posiciona na própria sociedade. A ficção científica, ela sempre mostra a possibilidade de uma outra forma de organização, né? De um outro modo da sociedade se estruturar. E há um crítico americano famoso, né? O último grande pensador marxista americano, o tal do Frederick Jameson, que diz justamente isso, né? Aparentemente as grandes utopias, elas não têm mais possibilidade de se firmar diante do capitalismo global, né, na visão dele. Eu não sou marxista, mas estou citando esse crítico marxista, e ele diz que existiria essa imposição de uma única visão de mundo, né, no planeta inteiro, que é o capitalismo globalizado, pós-industrial, etc. E que o único modo de se pensar uma alternativa para isso, né, se pensar uma outra forma de constituição da sociedade, é pela especulação de um futuro diferente, né, que a ficção científica traz. Mas você colocou uma coisa perfeita, né, muito bacana, que a gente se esquece, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Senhor dos Anéis ou Harry Potter, essas obras de fantasia que têm grande difusão hoje, né? Por que as pessoas leem tanto fantasia atualmente? E esse é um gênero que, como a ficção científica, sofreu durante muito tempo essa ideia de que é escapismo, né? Que você lê para passar o tempo, e que não é uma literatura que traz reflexão, um pensamento crítico, né? Mas ao penetrar num outro mundo de fantasia, quando você de fato entra dentro dele, existe aí também essa possibilidade que a gente pode chamar de utópica, né? De enxergar as coisas de maneira diferente e ao mesmo tempo entender os nossos processos, né, como fantasia também, né? Como a gente viu há poucos meses aí, caiu o castelo de cartas da grande fantasia do mercado livre, né? Mercado especulativo e tal, que organizaria a vida de todos nós nesse mundo de capitalismo globalizado, e que de repente se mostrou algo também, uma fantasia insustentável, né? E agora é preciso repensar, etc. Então, de fato, são gêneros que têm esse papel de abrir a cabeça das pessoas, né? E permitir que você vislumbre outras formas de ver o mundo ou de enxergar a sociedade e as formas que a sociedade pode ter para se organizar, e as pessoas nos seus relacionamentos. Para você?
Bom, então essa é uma maneira de a gente pensar, digamos assim, a utilidade, né, da ficção científica e da fantasia, né? Dentro desse papel que esses gêneros teriam. Aqui no caso das duas revistas, elas estão brincando aí a ideia de portal, né? A gente estava conversando sobre a ambiguidade desse termo hoje em dia, né? Quando a gente pensa portal, a gente pensa imediatamente em algum portal da internet, né? Mas o portal é uma passagem. E na ficção científica, portal em geral significa uma passagem entre lugares radicalmente diferentes, né? Por exemplo, um portal dimensional, em que você passa de uma dimensão para outra, ou um portal temporal, onde você, passando por ele, você vai para um outro tempo, né? E o que eu acho interessante aqui no projeto, esse é um projeto do escritor Nelson de Oliveira, né, que é um escritor muito importante aí dentro da ficção literária brasileira, né? O Nelson chama da alta literatura, mas no meio da ficção científica a gente chama de mainstream, né? O mainstream literário, uma palavra do inglês, quer dizer o fluxo principal, né? No caso aí da literatura. Então o que ele fez? Ele convidou autores com alguma experiência escrevendo ficção científica e autores de ficção literária, né, para escrever ficção científica. Então o portal, aí, os dois mundos radicalmente diferentes são o mundo da ficção de gênero e o mundo da alta literatura, né? E é uma brincadeira muito interessante que o Nelson fez, e que os próprios contos eles mostram essa diferença, né? E como o escritor de alta literatura vai enfocar o tema ficção científica, e como o escritor de ficção científica, que normalmente se considera um contador de histórias, né? E alguém que está dialogando não com a tradição literária, mas com a tradição específica da ficção científica, como é que ele se sente rodeado, né, pelos escritores que são literatos, né? E como é que eles tentam, digamos assim, dar uma encorpada, né, dar uma inclinação para as suas histórias, se aproximando um pouco daquilo que seria o mainstream literário, né? E ao mesmo tempo é uma revista de tiragem muito pequena, ela não é vendida, só está sendo vendida hoje aqui excepcionalmente. Quer dizer, o interesse do projeto é causar um rebuliço, causar uma discussão em torno dessas questões, né? Trazendo a ideia de ficção científica para o meio literário e trazendo nomes do meio literário para o meio, né, dos leitores habituais, né? A gente chama de comunidade de fãs e autores de ficção científica, de modo que as pessoas tenham em mente essas diferenças, né? E se essas diferenças são de fato tão importantes assim, e que tipo de relacionamento pode haver quando se cruza esse portal. Então, o Nelson planejou 6 revistas, né? Ela não tem número, ela muda o nome, né? Então a primeira foi o Portal Solaris, a segunda é o Portal Neuromancer, e ele planejou mais 4: Portal Stalker, Portal Fundação, Portal 2001 e Portal Fahrenheit. O que esses títulos têm em comum? Cada um deles homenageia uma grande obra de ficção científica.